Olá, aqui é o professor Jefferson novamente. Esse vídeo é para a gente tratar sobre proporcionalidade, então razão e proporção. Então, primeiro conceito de razão, que é uma divisão, normalmente é representada por uma fração, né? Então, se a gente tiver dois números A e B, a razão entre A e B, ela pode ser representada pelo A dividido pelo B. Então, é nessa ordem. Então, da forma como você fala a frase, também você escreve a fração. A razão entre A e B, né? Então, A sobre B, ok? Então, a proporção é a igualdade entre duas razões. Então, se eu tenho duas frações e eu digo que elas são iguais, elas são proporcionais, né? Então, basicamente, ela vai ter um multiplicador, né, que tem entre elas, certo? Então, um exemplo, A sobre B é igual a C sobre D. É igual a gente dizer 1 sobre 2 é igual a 2 sobre 4. Né? Todos eles representam 0,5, então realmente são iguais, né, em valores absolutos. A propriedade fundamental, né, da proporção diz em toda proporção o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Né? Então, se a gente tem o A sobre B, né, igual a C sobre D, né, então o produto dos meios, né, então quando ele fala aqui o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, né, então o produto dos meios seria, né, se a gente fizesse A, B, C, D, né, então os meios B, C, né, extremos A, D, certo? Mas aqui basicamente o que ele está fazendo é fazendo o D passando multiplicando para cá e fazer o B passando multiplicando para o outro lado da igualdade. Então vai ficar A vezes D igual a B vezes C, certo? Então a proporcionalidade continua sendo observada. Então, grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Por quê? Porque elas realmente eu posso ter uma proporção, né, que seja diretamente, quando uma cresce a outra também cresce, né? Ou pode ser inversamente proporcional, que quando uma cresce, a outra acaba reduzindo, certo? Acaba diminuindo. Então, a gente vai ter uma grandeza diretamente proporcional quando o x sobre y, né? Então, uma grandeza dividido pela outra, né, se for uma constante, independente dos valores, certo? E ela vai ser inversamente proporcional quando a multiplicação, quando x vezes y, né, então, independente dos valores, quando eu multiplicar, né, as duas grandezas, isso será uma constante, ok? Então, vamos ver alguns exemplos aqui, né? Então, o primeiro exemplo, seja um carro que se desloca com uma velocidade constante em trajetória retilínea, a tabela mostra o deslocamento do carro em função do tempo. As grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais? Essa é a pergunta, né? Então, a gente tem aqui o tempo, né, e o deslocamento. Então, se o tempo for em 1 segundo, ele desloca 20 metros. Se for 2 segundos, desloca 40 metros. 3 segundos, 60 metros. E assim por diante até chegar a 10 segundos, 200 metros. Então, se eu fizer, né, a relação, né, de espaço sobre tempo, né, então vai ser o 20 dividido pelo tempo, né, por 1, né, então x sobre t, né, então metro por segundo. Então 20 dividido por 1 dá 20. 40 dividido por 2, que seria a segunda linha aqui, né, 40 dividido por 2 também dá 20. 60 dividido por 3 também dá 20. 80 dividido por 4 também dá 20. 100 dividido por 5 também 20. 200 dividido por 10 também 20. Então todas elas, né, têm a mesma grandeza, né? Então, independente aqui de qual eu fizer a divisão, elas vão ter a mesma grandeza, a mesma proporção, que será 20, certo? Então aqui a gente tem, né, um problema que é diretamente proporcional. À medida que o tempo aumenta, o deslocamento também aumenta, certo? No segundo exemplo, um gás é mantido a temperatura constante em um recipiente de volume variável. Quando se altera o volume do gás e a sua pressão também se modifica,
registraram-se em uma tabela os valores correspondentes da pressão e do volume. Essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais, né? Então a gente tem aqui a pressão e o volume, né, dentro de um, né, então, mantendo a uma certa temperatura, né? Então, à medida que eu vou fazendo aqui, vou diminuindo o volume, a pressão vai aumentando, né? A gente consegue observar pela tabela. Agora vamos ver se existe a proporção, né? Então, se eu fizer a multiplicação entre pressão e volume, 20 vezes 20 dá 400, 40 vezes 10, 400, 80 vezes 5, 400, 100 vezes 4, 400. Né? Então, tu sempre tem que ver a natureza também, né? Então, e aqui a gente consegue observar que todos eles se multiplicando, né? Se eu multiplicar qualquer um dos valores, todos eles resultarão em 400. Então, a multiplicação entre pressão e volume sempre será uma constante, né? Então, que será 400. Então, isso acaba informando para a gente, garantindo que essas grandezas são inversamente proporcionais, tá? Então, a gente sempre tem que ver qual é a natureza do que está ocorrendo, né? Nesse problema, ficou bem claro que à medida que eu diminuía o volume, a pressão aumentaria, né? Era necessário que a pressão aumentasse, né? Então, afinal, o recipiente estava sendo reduzido, então é normal, é como se tivesse uma compressão de um pistão, ok? Então, aqui a gente entra na questão da regra de 3 simples, né? Então, a gente vai observar que a gente vai utilizar esses conceitos de diretamente e inversamente proporcional para a gente poder fazer a aplicação da regra de 3 simples, né? Então, um exemplo aqui da aplicação da regra de 3, né? Um automóvel se desloca com velocidade constante, percorrendo 40 km em 1 hora. Qual o tempo gasto para percorrer 100 km? Bom, ele dá aqui a distância, então vamos construir a tabela, né? A distância em quilômetros, 40 km, o tempo 1 hora. Ele quer quanto tempo ele demoraria em 100 km, qual é o tempo? Então aqui essa é a pergunta, ok? Bom, né? Trata-se de um problema diretamente proporcional, pois o aumento da distância resulta no aumento proporcional do tempo necessário para percorrer, uma vez que a velocidade é constante, certo? Então, a gente sabe que se ele é diretamente proporcional, a divisão é uma constante. Se a divisão é uma constante, então o espaço percorrido no instante 1 dividido pelo tempo no instante 1, né, na primeira condição, né, que seria o 40 sobre 1, vai ser igual, né, o espaço percorrido do tempo da segunda condição sobre o tempo da segunda condição. Então eu vou ter aqui 40 sobre 1 é igual a 100 sobre t, e o t é o que eu desejo saber. Né? Então eu passo agora multiplicando o t para cá e o 1 multiplicando para cá, e eu vou obter 40t, né, é igual a 100. Passo dividindo o 40, né? Então 40 está multiplicando o t aqui, ele vai passar dividindo, e eu vou obter t igual a 100 sobre 40. Fazendo a divisão, eu vou obter o tempo igual a 2 horas e meia. Ok? Então esse foi o primeiro exemplo, né? Um exemplo de uma condição diretamente proporcional. Então a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é saber se o problema é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Como eu sei isso? Né? Eu vou saber, né, à medida que eu olho o meu problema, né, e eu verifico que se eu aumentar a distância, aumenta o tempo. Né? Então eu vou ter que ter essa interpretação, né? Então, se aumentar a distância vai resultar no aumento do tempo, então vai ser diretamente proporcional. À medida que, se a distância
aumentar o tempo diminuísse, né? Que não é o caso aqui, aí a gente teria um problema inversamente proporcional. Vamos ver aqui um segundo exemplo que talvez deixe mais clara a questão do inversamente proporcional. Exemplo 2. A mesma massa de gás está contida em um recipiente de 2 litros. Dessa forma, exerce uma pressão de 0,4 atm. Então ele já dá aqui a primeira condição, 2 litros a 0,4 atm. Caso esteja contido em um recipiente de 5 litros, então essa massa inicial, essa mesma massa, né, está contida num recipiente de 5 litros agora. Então ele deu aqui a segunda condição, né? A mesma quantidade de gás, a mesma temperatura exercerão qual pressão? Então aqui qual é a pressão? A pergunta qual é a pressão em atm que vai ser obtida se tiver um volume de 5 litros, ok? Então, né? Então a gente já viu que, se eu estou aumentando se eu aumentar o volume, né? Se eu aumentar o volume aqui, né? Então, imagina um pistão aumentando, né? Então aumentando o volume que ele tem. O que vai acontecer com a pressão lá? Né? Espera-se que essa pressão caia. Então, se à medida que eu aumento o volume, a pressão cai, então eu vou ter um problema inversamente proporcional, pois o aumento do volume resulta na redução proporcional da pressão de gás. Então, para calcular, eu sei que se ele é inversamente proporcional, eu sei que a multiplicação do volume pela pressão vai ser uma constante. Então, o volume 1 multiplicado pela pressão 1 vai ser igual ao volume 2 multiplicado pela pressão 2. Então, dessa forma, 2 vezes 0,4 é igual ao 5 vezes o P. Apenas invertir 2 vezes 0,4 é o 0,8, certo? E do outro lado, 5P. O 5 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, P igual a 0,8 dividido por 5. Então, P será igual a 0,16 atm. Aqui, então, eu deixo alguns exercícios, né, para que vocês solucionem e fixem os conteúdos aí, e os aprendizados que foram ministrados, né? Então, fico à disposição para eventuais dúvidas e agradeço a atenção. Até a próxima.